um pouco sobre essas mudanças que estão acontecendo para a gente, essas novidades que estão nesse ano tão atribulado, como você falou. É uma situação nova, mas é uma vivência interessante que continua, né? A gente continua falando dos mesmos assuntos, continua discutindo a mesma área. Eu preparei, sim, uma apresentaçãozinha, uma coisa, como você mencionou, a ideia era uma proposta aí de uma apresentação para o grupo aí de pós-graduação. Então, eu tentei trazer um pouco aquilo que teria aqui numa aula de pós-graduação, tá certo? Não é uma coisa muito diferente. E como eu pensei dessa forma, se vocês me interromperem, eu vou achar bom, certo? Demonstra que vocês estão por aí. Então, estão vendo aí a apresentação? Tá? Como é que tá as coisas? Sim. Tá ok, né? Tá ok. Bom, agradecer novamente à equipe, agradecer a esse convite, a chance de conversar um pouquinho sobre esse assunto. A gente vai discutir um pouco o zoneamento bioclimático do Brasil e a relação íntima que ela vai ter com essa versão nova da NBR 15575, que está sendo proposta, que está em discussão aí, uma revisão bem significativa. É um ano, como a gente falou já, de mudança, é um ano que foi pesado, mas que trouxe um avanço muito importante em relação a essa novidade dessa versão nova da NBR, que tem uma atualização que é muito significativa. Mas por que falar de zoneamento? Para que serve isso? Como é que funciona isso? O zoneamento é uma ferramenta para a gente utilizar para fazer projeto, para otimizar o desempenho térmico e energético das construções, tá certo? É fazer com que a gente, que o projeto vá ter um nascimento mais próximo daquilo que você gostaria que ele caminhasse, né? Tem uma filosofia, vamos dizer assim, mais direcionado a um caminho mais coerente com o que se espera de um projeto para aquela região. Ele vai, então, te dar recomendações, estratégias que te permitem uma adequação melhor ao clima local. E, com isso, vai elevar o conforto e reduzir gasto, consumo, vai melhorar a eficiência em si, né? Para ser justo, eu vou já falar do velho, que não tem muito jeito de não falar. Antes de entrar no tema em si, eu vou dar o crédito aqui. Boa parte do que eu vou mostrar, eu já me apropriei aqui de uma apresentação que meu pai fez em 2013, lá no INCAC, falando exatamente sobre isso. Já era discutido isso antes, eu vou mostrar um pouquinho do histórico, mas eu trouxe um pouco dessa relação, dessa apresentação que o meu pai fez no ENCAC em 2013, e que demonstra um pouco da relação que meu pai teve com o zoneamento e com o tema de clima no Brasil, né? Graças a esse envolvimento, meu pai era muito ativo nessa questão, ele teve muito desenvolvimento de pesquisa em relação a isso e de trabalho em cima disso mesmo. Entre os trabalhos que ele fez, esse foi um dos mais significativos, eu acredito, e que, graças a essas e outras, meu pai recebeu um prêmio, que para mim é muito importante mencionar, que está aí, para quem tiver interesse, dá uma olhada no INCAC, ele está sendo premiado a cada evento do INCAC, a gente criou um prêmio para ser indicado dentro do INCAC os trabalhos para uma premiação, e que, então, tem uma discussãozinha do qual foram os trabalhos relevantes dele. Meu pai ontem fez 6 anos que nos deixou aí, mas está aí presente, então eu preciso agradecer a
esse trabalho prévio aí, certo? Ele começa, então, falando, nós começamos falando, do que é os conceitos básicos que estão envolvidos ali. Primeira questão, envolvendo o que é o tempo, o que é o clima, quais são as normais climatológicas, o que é cada coisa, que a gente dá nome aos bois, tá certo? Os conceitos mais iniciais quanto a isso. Na hora que a gente está falando de tempo, a gente está falando do que está acontecendo lá fora. Hoje está parcialmente nublado, está ensolarado. Isso é uma questão instantânea, né? É um momento naquele lugar e é uma foto. Isso não indica muita coisa do que você aprende com aquela situação. Quando a gente fala de clima, aí você começa a caracterizar um pouco mais e indicar o que é típico daquele lugar, né? Como é que é a climatologia em si. Se você for avaliar, tem diversas formas de avaliar o clima. A climatologia é uma área muito ampla e tem classificações diversas. A mais famosa delas, acho que é Köppen, que vai falar se é tropical, temperado, seco, polar, tropical de altitude, por aí vai. E ela vai indicar, então, como que como é que funciona aquele clima daquela região, certo? O que vocês podem esperar daquilo. E se você for transformar isso em dados, em números, você vai chegar no que são as normais climatológicas, que são, então, dados que são médias de 30 anos para um lugar. Então, isso indica uma base muito sólida estatística para você indicar em números o que é esperado daquela região. O clima de um lugar, então, é apresentado nas normais climatológicas, que a Organização Mundial de Meteorologia definiu períodos de 30 anos, então, para indicar, para ser avaliados esses climas. E, como todo mundo se refere aos climas de cada localidade em relação a esses períodos, a essas normais climatológicas, são muito importantes para a gente conseguir comparar um clima com o outro, a gente entender a relação que um tem com o outro. Tal lugar é quente. Quente quanto? Quente medido em que período? Quando que isso aconteceu? Como que foi? Então, as normais climatológicas são resumos muito importantes para a gente ter de classificação dos climas e entender, então, quem que é o que e como que funciona. Para os períodos pré-determinados que a Organização Mundial definiu, foram então estabelecidos de 901 a 1930, 931 a 60, 61 a 90, e então teríamos, fechando agora, um último período, que de 91 a 2000. Mas já foram publicados novas normais climatológicas de 81 a 2010, isso para avaliar. O INMET publicou isso em 2018, para você ter uma noção do que estava acontecendo nas mudanças climáticas. Então, é uma forma deles, eles adiantaram essa referência para o momento de discussão mais importante. E em 2018 foi publicado, então, esse material, que nos dá uma chance de verificar isso, a evolução, de como que está sendo, caminhando o clima nas regiões do Brasil. Isso está intimamente ligado ao conceito de bioma, ao conceito de bioclima. Daí vem bioclimática, né? Bioclima, então, são as regiões que oferecem condições favoráveis ao desenvolvimento de alguma espécie. Ou seja, o que você precisa ter, como que funciona determinado ambiente, que condições ele tem, que permitem ou não o desenvolvimento de uma espécie. Se você pensar, uma folha pode ser considerado um bioma, porque ali pode ter as condições para o desenvolvimento de uma espécie de ser vivo, qualquer que seja,
um pulgão ou de uma outra criatura ali. Mas os biomas do Brasil, você pode pensar em larga escala, e vão definir aí, então, o Cerrado, o Pampa, a Caatinga. Então, a gente tem regiões de climas diferentes e que definem aí espécies e adaptações que essas espécies vão ter, e que você considera, então, que um ser vivo vai estar adequado a um clima ou outro, e você vai ver o desenvolvimento dele mais fortemente em uma região ou outra. Pensar que você vai ter um pinguim, levar ele para o cerrado e ele vai se desenvolver, não faz sentido para ninguém, mas isso define, então, uma região e uma caracterização climática. Em que região você tem um dado tipo climático ou outro. Daí vem, então, as classificações de Köppen, como que se cria uma definição de referência de clima, como que vai ser um ambiente ou outro. E isso pode ser aplicado na arquitetura, certo? A gente vai ter uma importância muito grande, porque a arquitetura serve como um filtro entre o ambiente externo e a característica interna da habitação, né? Onde a gente vai pegar da natureza aquilo que nos interessa e tentar minimizar a entrada daquilo que não nos interessa. Para isso, a gente tem que fazer, então, uma construção que esteja adaptada ao clima, que sirva como um filtro. Da mesma forma que a gente usa roupas diferentes em cada clima, a gente vai adaptar de uma forma diferente a construção para obter aquilo que mais nos interessa daquele ambiente. E isso permite à raça humana se adaptar a condições muito variadas e a explorar as regiões diversas do mundo. Isso não é novidade, certo? No século I a.C., o Vitrúvio, que é aí um pai da arquitetura, aí um dos pais da arquitetura, vou dizer assim, já dizia isso no livro de arquitetura, que trazia uma necessidade, existia já uma observação de que esses princípios do clima são muito importantes para o projeto, né? Isso demonstra a observação inata do arquiteto de que você tem que olhar para o lado, não adianta para você querer criar uma bolha e tentar viver dentro dela, porque você precisa de relação com o exterior. Hoje em dia a gente tenta aí aprender com isso também, muitas vezes as pessoas estão discutindo a relação com o espaço externo, os apartamentos que estão sem uma sacada, que não tem uma capacidade de viver lá fora, de sentir o clima lá fora, a região de insolação, você ter um jardim, tem, então, relações com o clima externo e que a gente está reobservando isso. Essa relação com das proporções ideais que o Vitrúvio observou no livro, que menciona aí essas relações com o ambiente também, levou aí a inspirar o Leonardo da Vinci a fazer aí o homem vitruviano, essa figura que é das mais conhecidas do mundo, essa ilustração aí que está mencionada. Mas demonstra aí, representa aí o ideal de harmonia, de beleza também, e das proporções, e de princípios arquitetônicos muito fundamentais, né? Então, está tudo interligado. Quando a gente cortou aí um pedacinho do slide, change in peak time. Quando a gente traz para os dias de hoje, a gente vê o impacto de quando a gente não aplica isso corretamente. No último webinar aí da IBEPSA, o Lamberts mostrou divulgou uma pesquisa aí do Borgsten, 2014, que mostra um quadro atual altamente preocupante. A gente tem uma discussão de que precisamos fazer melhorias no consumo de eletricidade e que temos que melhorar a eficiência das nossas construções, mas
a observação, não, a mim, ao menos, não estava tão óbvia quanto o que mostra essa figura. A gente tem um quadro que demonstra que, a partir de 2010, o horário nos meses mais quentes, em que tem-se o pico de energia, migrou. Antigamente, a gente tem aquela noção de que o pico de energia acontece em torno das 18 horas, que é o horário que todo mundo toma banho e tal, mas isso é nítido, principalmente para os meses mais frios. Então, o pessoal vai tomar um banho, o chuveiro elétrico consome muita eletricidade, e isso causa, nesse horário, um pico muito acentuado. Mas, nos meses aí mais quentes, esse horário, na verdade, ele era um pouco mais elevado, estava em torno aí das 8h30 da noite. O pessoal deixa talvez um pouco mais tarde, toma banho, o pessoal vai preferir alguma coisa assim até 2010. A questão é que, a partir de 2010, o pico, o máximo consumo vai acontecer no meio da tarde, no momento de mais alta temperatura, demonstrando, provavelmente, uma migração do principal consumidor de energia. Deixa-se de ser, então, o chuveiro elétrico e começa a ser condicionador de ar. É a lógica que nos parece mais coerente, trazendo, então, uma urgência ainda maior de discutir esses termos, tá certo? Discutir esse tema. Essa relação de projeto e o efeito que isso vai dar no nosso dia a dia, no consumo e na eletricidade e na vida nossa, é muito significativo. A urgência de termos projetos mais economicamente mais funcionais, ecologicamente e com uma eficiência energética maior, fica mais acentuada. Para isso, então, o zoneamento foi desenvolvido. Ele é um dos principais eixos de construção dessa melhoria de projeto e que tem já décadas, literalmente, de desenvolvimento. Eu trouxe aqui uma referência do que meu pai citava lá em 2013, do que estava acontecendo e o que foi mencionado. Para quem quer um detalhamento disso, gostaria de ver, tem uma coletânea Habitare que demonstra um pouco, boa parte desse desenvolvimento, os envolvidos. É muita gente muito boa, com muita dedicação para você construir uma coisa de tão grande impacto. Essa coletânea Habitare apresenta um pouco desse histórico e tem lá uma menção que lá no primeiro ENCAC, no primeiro encontro de conforto, no 1990, lá em Gramado, já se discutiu, então, a importância de você ter alguma normatização. A partir daí, então, foi criada uma discussão que levou aí, em 91, a um primeiro encontro sobre uso racional de energia, aí em Florianópolis, e que foi, então, a energia matriz aí, a pedra angular aí, de um projeto de longo prazo, tá certo? Isso se estendeu, essa discussão, por muito tempo, e em torno aí de 99, 2000, é que se conseguiu colocar isso, uma proposta mais centrada, né? Uma proposta mais elaborada, vamos dizer assim, e o projeto que vingou, que foi à frente no final das contas, está descrito nesse trabalho aí do ENCAC, que foi publicado pelo meu pai, pelo Energir e pelo Lanitz, em 99, e que tem lá, então, já uma descrição muito, muito próxima do que vai se tornar essa norma que demonstra o zoneamento bioclimático. E o zoneamento bioclimático em si vai passar a ser norma só em 2005. Isso demonstra a dificuldade que é de se construir alguma coisa como essa.
O país precisava disso já há muito tempo, já estava atrás de outros países em relação à normatização, em relação ao conforto e a desenvolvimento de empenho térmico, mas que não tinha ainda, até então, alguma coisa para se estruturar, né? Bom, como é que funciona o zoneamento que está em vigor aí, que é o que a gente tem, que está demonstrado e desenvolvido na norma 1520, que tem uma discussão no texto que eu mencionei anteriormente. O desempenho térmico, ele foi pensado em cima da carta de Givoni, da carta bioclimática de Givoni, criou-se uma adaptação dela, teve uma correção aqui de ângulo e uma região que foi ligeiramente alterada em função do pessoal, da discussão que se teve anteriormente, tá certo? E se estabeleceu uma regra de aplicação. Conseguiu-se, então, uma definição de como deveria ser o clima em cada região, em função de o que é que você vai fazer com a arquitetura. Você não vai simplesmente falar que o clima é quente ou frio ou como é que é. Você vai dividir em função desses critérios de classificação. Se o clima, a gente vai plotar o clima nessa carta, a temperatura máxima, a temperatura mínima e a umidade vão basar isso, vão dar uma noção de como é que é o clima daquela região durante cada época. E se essa marcação cair sobre cada região dessa, você deveria ter, então, um trabalho de projeto que levasse em conta essas especificações. Então, se você tem uma ou outra orientação, você deveria percorrer aqui a tabela de cima a baixo e ver quais são as orientações que você tem. Isso foi feito para 330 cidades no país. É o que se tinha de dados para aquela para todo o Brasil, certo? Aqui, então, você tem a regra aplicada. Então, se você tem lá climas como o de Curitiba, que você tem regiões aqui da zona A, onde você tem obrigatoriamente que pensar um aquecimento que não só o aquecimento, você precisa de um aquecimento artificial. Então, você tem a zona A nessa região e você não tem a zona I e a zona J. Então, você tem a classificação de zona bioclimática 1. E por aí vai, zona bioclimática 2, 3, 4, 5, e para cada um, chegando até a zona bioclimática 8, em que você não tem a região D de conforto, você tem a região em clima mais quente, tá certo? Você fez essa distribuição baseado em dados de normais climatológicas que te dão temperaturas máximas e mínimas, médias de máximas e mínimas para cada mês e a umidade relativa média para cada mês. Veja que são dados muito resumidos. São informações que estão condensados ali, muitas avaliações e muitas medições, que estão condensados informações muito brutas, que se transformaram em números muito mágicos. Você vai falar que a temperatura varia de 15 a 20 e a umidade está em torno de tantos, a umidade relativa está em tantos por cento, você está condensando demais um grupo histórico e você tem, então, uma imagem que ela é simplificada demais para a realidade daquele ambiente, daquela localidade, melhor dizendo. Mas isso permitiu você diferenciar grandes regiões do país e indicar quais são os princípios básicos de projeto para aquela região, certo? Então, você tem uma informação super condensada que é analisada usando também
um recurso de estatística, porque você tem uma informação de umidade que, se você observar, são retas aqui. Por que elas são retas? Porque se entendeu que se tinha a informação de uma umidade relativa média para o mês, isso não bastava, você tinha que pensar, ao menos, a amplitude dessa umidade ali. Você não tinha esses dados para todas as cidades, para todas as regiões. Então, se conseguiu uma base estatística para você ter uma inclinação usual, o que seria médio para essa localidade, e se tem, então, com base na umidade relativa média, a amplitude de umidades daquela região. E com isso se faz gráficos que são retas para cada um desses climas. Da interpolação desses 330 pontos para o Brasil inteiro, você vai ter aí 6.500 pontos no país. Você tem uma interpolação aí que é bem significativa, se você pensar assim, de 330 pontos você chega ao mapa todo. Mas você tem, então, uma diferenciação entre os climas, em que mais da metade do país cai nessa zona bioclimática 8, 53% do país é considerado quente úmido, aí, que é uma região em que você tem que pensar nas condições de projeto. Mas vale lembrar aqui que esse zoneamento é o zoneamento pensado para habitação de interesse social. É um zoneamento que foi pensado para essas características de projeto, para essa especificidade aqui, tá certo? Se cai, então, numa região ou outra, você está pensando em um projeto de uma unidade que não tem a ver com um shopping, com uma grande construção. Você está pensando em uma unidade habitacional de interesse social. Então, isso especifica um projeto já limita a aplicação dessa carta. Dessa forma, você tem, então, um impacto muito grande dessa exploração, desse mapa, para o que a gente tem hoje em dia, né? Porque hoje é o que nós temos. Então, se aplicou para qualquer coisa. Se você vai fazer um edifício alto, se você vai fazer um edifício comercial, o que você tiver, você aplica isso, porque é o que tem, simples assim. Mas ficou, então, mais do que óbvio que existia limitação, que se necessitava de uma melhoria. E é essa condição que nós estamos vivendo, tá certo? Que nós estamos propondo, que nós estamos tentando corrigir, que nós estamos tentando melhorar. Quando a gente pensa em uma cidade ou outra, você pode, então, lá na própria norma 15.220, você tem, a partir do zoneamento, indicações de como deveria ser a construção. Você tem uma orientação de como partir o teu projeto. No caso aqui, por exemplo, em Santos, eu estou mencionando, ele caiu na zona bioclimática 5, então a representação do clima foi visto por essa carta bioclimática, e ele indica ali quais tipos de aberturas você deveria pensar para esse projeto de unidade habitacional de interesse social. As paredes, então, deveriam ter aberturas entre 15% e 25% da área de piso. Você deveria sombrear as aberturas. Deveria pensar em sistemas construtivos com transmitância abaixo de 3,5, das paredes, atraso térmico, fator solar, por aí vai, indicações de como se nasce um projeto que teria, então, uma eficiência energética mais indicada. Isso pensando, então, nesse projeto pequeno, vamos dizer assim, esse projeto para uma qualidade de ambientes.
Bom, como eu estava mencionando, isso partiu de uma base de dados muito limitada. O acesso a dados climáticos, por incrível que pareça, para o pessoal que está chegando na área de conforto hoje em dia, era uma dificuldade tremenda. Até meados aí de 2011, 2010, 2011, para você ter dados climáticos, existia uma dificuldade absurda. Você tinha que ter medir você, alguma coisa. A gente fez muito isso. A gente tinha que fazer uma solicitação ao Ministério ou ter alguma influência em algum lugar. Existia realmente uma dificuldade absurda. Eu lembro de crescer vendo meu pai buscando informações de dados climáticos e não consegui em muitos casos. Sair daqui, ir para São Paulo, ir para Ribeirão, ir para Campinas, buscar órgãos do Brasil, certo? Ou seja, dados que nós pagamos para serem medidos, e que não tinha disponibilidade disso. E eu escutei uma vez, uma das brigas que tinha para buscar isso, que alguma informação não poderia ser divulgada porque era dado de segurança nacional. Ou seja, imagina só, você não pode fazer a tua pesquisa porque existe alguém com medo de que isso vá para um exército inimigo que vai invadir o Brasil e não sabe se vai usar polaina ou não. Era uma situação absurda. Em outros casos, existia discussão em relação a custo. Existiam muitos órgãos internacionais que vendiam bases de dados, e isso a peso de ouro, certo? A gente chegou a ver de comprar algumas vezes algumas coisas assim, mas era até dados caríssimos, então era buscar grana pesada, e era uma informação muito difícil. Em torno aí de 2010, 2011, começou-se a ter uma flexibilização disso, começou a se ter um movimento muito forte de divulgação e de apresentar os dados medidos, chegando até uma lei que está aí mostrada, de 2011, em que se obrigava a União a mostrar o que estava medindo. E que depois, então, a gente tinha informação de diferentes dados meteorológicos e diversos dados do país que estavam apresentados, ao menos. Essas apresentações nem sempre tinham qualidade, tá? Ter divulgado não significa que esses dados estão consolidados. Você medir alguma coisa é uma coisa muito pesada, muito difícil, e você entender o que é realmente o clima é uma arte muito, muito importante. A Angélica, no último ENCAC, apresentou um pouco disso, de inconsistências em bases de dados muito significativas, de como que é difícil a gente ter informação sobre isso. E a gente tem, então, um trabalho muito grande para transformar dados brutos em informação final, certo? Em arquivos climáticos ou em normais climatológicas, como o INMET faz, ou qualquer outra área. A estatística envolvida é pesada e a análise é visual, muitas vezes. É ficar olhando um dia aconteceu uma coisa, será que dá para ter um dia que mudou 30 graus? Não, não dá. Mas então o que aconteceu? Uma estação climatológica pifou. Veja, são dados que às vezes são divulgados sem nenhum filtro. Então a qualidade é muito importante da gente analisar. O que é factível, o que é real, o que não é. Isso é um trabalho de formiguinha e é muito pesado fazer isso. Então, a qualificação dessas informações é muito importante. E foi um trabalho muito, muito difícil da gente ter no país, e é uma coisa que a gente está está aprendendo a utilizar. Né? Tem dados e tem informações. A palestra que a Angélica
mostrou foi muito interessante, quem puder ver. O trabalho de zoneamento que ela está desenvolvendo também é interessante. Publicações da área de como zonear, então tem muita informação relevante que ela está trazendo que vale a pena a gente discutir. E essas informações aplicadas, elas dão a liberdade para a gente de entender e aplicar de uma forma mais coerente no país. Depois de 2011, aí, dessa abertura aí de informações, a gente conseguiu ter, então, um primeiro conjunto de dados de como que é o clima do país em regiões, em informações que não são mais aquele condensado absurdo de informações. A gente tem uma noção de distribuição disso de uma forma horária. A gente pensar que a cada hora a temperatura varia, a umidade varia. E se a gente plotar isso numa carta, aqui eu plotei na carta original, né, do Givone, a gente tem orientações diversas e diferentes. A gente tem que pensar, então, hora a hora, a gente tem uma mudança que pode ser significativa. E analisar o clima hora a hora pode facilitar a gente entender a dinâmica e a eficiência disso em um projeto tem um impacto muito superior. A gente conseguiu, então, com essa base de dados de 2012, uma fonte de informação e uma capacidade de análise que é ímpar até então. Essa noção de como que o clima funciona é a origem, então, de boa parte dos avanços que a gente vai ter agora, de como a gente pode criar coisas melhores, tá certo? Porque a gente entende, a gente tem ferramenta de trabalho muito mais realista. Não adianta nada eu ter uma ferramenta como o Energy Plus, que é um método de cálculo gigante, absurdamente aprofundado, se o que entra ali não é coerente, não é realista. Então, a máxima maior da simulação entrou lixo, sai lixo. Então, a partir de 2012 é que a gente vai ter alguma coisa realmente mais próximo de trabalho disso. Essa abordagem, quando se criou, então, uma noção maior de clima, com uma precisão muito maior, meu pai, lá em torno de 2013, 2012, foi fazer um exercício de aplicar o mesmo critério que foi aplicado na NBR 1520 original, aplicou esses dados ao critério de referência que foram aplicados para aquelas 330 estações iniciais. Com a base de mudança, ele observou casos como o de Belo Horizonte, onde você tinha que as retas estabeleciam aqui um critério de um zoneamento que caía na zona bioclimática 3, mas, passado essa referência, você criou, então, condições de ter uma noção de que o clima médio não era aquela reta, tinha uma curvatura para o dia médio, ele conseguiu, então, verificar que tem uma região que você cruza aqui, que não acontecia ali, e isso vai dar uma mudança na especificação. O critério atingido muda, tá certo? Então, você deveria ter uma nova condição feita para aquele zoneamento. Os dados mudaram, os resultados vão mudar. Mesma coisa, por exemplo, aqui em Campinas. Vai acontecer que a informação nova vai levar, através do mesmo critério, a um zoneamento diferente, a uma referência diferente. E aquele mapa original, então, poderia ser pensado com base nos novos dados para um mapa mais atualizado, já em função dessa outra distribuição. Isso impactaria, talvez, com a maior qualidade nos ambientes, mas vejam que
esse critério, ele não é universal. E o estabelecimento desse mapeamento, ele é uma questão política. A gente fazer uma norma é uma questão de acordo entre diversas áreas. É uma briga de foice muito grande. É muita gente que tem o dia a dia alterado. Então não dá para simplesmente você falar, descobri aqui que em Xambioá do Norte tem um clima que não é exatamente assim, vamos mudar tudo e muda o sistema operacional. Não dá para fazer assim. Então, começou-se uma nova etapa de discussão de zoneamento. Diversas propostas foram feitas, tem muita informação que foi coletada nessa época. Meu pai mesmo fez aí algumas propostas de novos zoneamentos, de janeiro de 2012 até aí o março de 2014, tem aí uma meia dúzia de propostas que foram mencionadas. O grupo lá de Santa Catarina resumiu bastante isso, fez um trabalho muito legal de discussão de algumas dessas propostas e um relatório sobre o agrupamento climático, não exatamente o zoneamento bioclimático, mas sim um relatório de discussão de como são os climas, certo? E que vale muito a pena o pessoal dar uma olhada, tá certo? Fica aqui o link, está bem grande para vocês pararem e darem uma olhadinha. É uma referência que é muito atual, a meu ver, do que a gente tem de zoneamento hoje em dia. A gente tem informações aqui que são críticas em relação a como a gente avançou nas divisões do clima e nas referências que a gente poderia ter. Tem uma discussão muito grande em quantas zonas eu vou colocar. Bom, sei lá, se eu colocar uma cidade, pode ter 5 zonas dentro dela, ou 20 zonas dentro dela. Pega uma capital como São Paulo, você sabe que no centro da cidade e na periferia são climas completamente diferentes. Chega a ter mais de 10 graus de diferença de temperatura no mesmo momento. Imagina só como que você pensa isso ao longo do tempo, ao longo do que considera como normal, do princípio estatístico do que é normal. Então você pode ter aí uma referência muito diversa e, mais ainda, de dizer como é que eu construo um projeto baseado nele. Se eu estou pensando uma coisa que é um norteamento de projetos que vai valer tanto para uma habitação de interesse social, quanto para um projeto de uma construção comercial, ou um grande edifício, eu tenho que pensar em uma divisão que seja mais abrangente e que pense, que me possibilite um zoneamento para cada critério. Então, o que a gente tem, que ao menos eu tenho de referência de mais novo, está discutido ali, que é a referência para a revisão do RTQC, e está muito bem detalhado ali, tá certo? Agora, discutir a temperatura como está ali, muitas vezes não basta, certo? A gente tem aí ainda uma área de discussão que pode ser ampliada. A gente ainda vai ter ainda muito trabalho para chegar a um novo zoneamento. Os trabalhos que eu estava mencionando, que a Angélica tem feito, com a Lucila, com o Cossola também, tem mostrado também que muita coisa depende não só da temperatura, mas em relação à umidade, à radiação, vão trazer impactos muito significativos e muitos zoneamentos por aí estão fazendo coisas que poderiam utilizar de referências quanto a isso, tá certo? Vale a pena a gente mencionar que perguntas ainda vão ter tem muito chão para rolar ainda. Bom, e
a nova norma, certo? E a norma atual, a 15575, para quem não conhece, é um gigante da construção, teve impacto em praticamente toda quanto é área da construção civil. Ela foi uma norma que teve um nascimento complicado, demorou-se muito a conseguir implantar, mas que mudou muita coisa e que trouxe a discussão das construtoras como normal se falar sobre conforto térmico, lumínico, acústico, o que até então era coisa de boutique, certo? E hoje em dia já não é assim. Então, ela fez uma obrigatoriedade muito importante, divulgou muito o zoneamento e o conceito de eficiência energética, conforto térmico, conforto como um todo, certo? Ela, passando rapidamente, hoje em dia, certo? Ela está, atualmente, ela tem duas grandes áreas dentro do conforto térmico. A gente tem duas formas de avaliar a habitação, um método simplificado, que você vê transmitância, capacidade térmica, basicamente essas duas referências. Tem a absortância, que vai influenciar a ventilação, vai perder um pouco o que aconteceu na discussão, mudou um pouco. E um outro método, que é o método de simulação, que também está previsto ali, que é um método que usa a simulação para comparar a temperatura que acontece internamente com o que acontece externamente. Certo? Vocês vão ter resultados que vão usar o zoneamento para dizer o que você pode fazer, quais são as regiões que você tem uma limitação maior ou menor. Mas, basicamente, compara a temperatura que aconteceria lá fora em um dia chamado de típico de verão e outro de inverno, com a temperatura que simulou-se internamente. Então, basicamente, você tem uma simulação simples do que acontece lá dentro. Foi um avanço muito significativo pensar em discutir projeto, discutir simulação, certo? Teve um impacto muito grande nas construtoras. Atualmente eu tenho uma atuação principalmente nessa área, e que a gente teve uma vivência muito legal de ter construtora chamando para a sala de projeto, pedindo orientação, e isso acontece até hoje, certo? A gente de construtora pedindo, precisamos melhorar nosso projeto, como é que a gente faz? O que tem impacto, o que não tem, como é que funciona? Isso, então, é uma ferramenta muito significativa para aplicação. E está agora em proposta a revisão disso. É uma revisão bastante significativa, tá certo? Tem muita informação nova, tem muita mudança em filosofia de projeto, melhor dizendo, de filosofia de avaliação, porque tem muita coisa que mudou em se tratando do procedimento de simulação. O procedimento simplificado mudou pouco. Tá? A gente tem uma proposta que está aí em votação, né? Já está lá. O pessoal do LabE, a Letícia, divulgou ontem aí no grupo de conforto um site que está explicando isso lá no LabE, tintim por tintim, tem todo o texto, vale muito a pena também o pessoal dar uma olhada. Mas, basicamente, para a gente fluir aqui, nos procedimentos simplificados está mudando pouco, está incluindo aí uma menção às áreas envidraçadas e está tentando dar continuidade nas avaliações. Enquanto que o procedimento de simulação está mudando bastante. A gente tem uma estrutura de análise que está crescendo bastante. Eu estou construindo aqui um artigo junto com a Heloísa, agradecer bastante a Heloísa pela ajuda nessa construção, nessa montagem, aí, pelo empenho da gente montar esse artigo. Se tudo der certo, aí, no começo do ano a gente consegue mandar para publicação esse artigo. Mas, rapidamente, a gente tem, então, 3 quesitos básicos para avaliar o desempenho mínimo, e isso depois é um pouco mais
elaborado para pensar em critérios para desempenho intermediário superior. Você vai ter um critério que vai falar de uma faixa de temperaturas, dependendo da temperatura média da cidade, você vai ter faixas de temperaturas aceitáveis para que a simulação apresente resultados ali, e a porcentagem de horas em que a simulação fica dentro dessa faixa de temperatura é um dos critérios. Você tem a temperatura operativa máxima aceitável, você tem um limite máximo que pode acontecer dentro de um ambiente e um limite mínimo. Então, para cada condição, você vai ter um critério que vai indicar muito mais do que aquela comparação básica do limite de temperatura máxima que estava acontecendo fora ou temperatura mínima que estava acontecendo. Você tem uma condição que está muito mais ligado com a condição que você espera de condições de conforto, certo? Está vinculado, então, ao desempenho de projeto, que está crescendo com um grupo grande de influência novo. Você vai ter informações que vão ser simulados, que vão levar em conta o cálculo da ventilação natural, não é uma ventilação mais fixa. Você vai calcular um modelo básico, um modelo de referência para que vai ser usado para comparar o seu modelo do seu projeto. Você vai ter carga interna influenciando, você vai ter ocupação influenciando, e você vai fazer uso de simulação anual, e não vai ser para um dia único, de verão e outro de inverno, que essa discussão já era complicada para dizer qual seria o que é típico, o que não é. Então, a gente tem uma mudança muito significativa nesse modelo. Como eu mencionei, para o desempenho intermediário e superior, você tem uma complexidade bem maior de avaliação. Já vão ser mencionadas cargas térmicas, você vai ver qual que é a eficiência que isso vai ter, então, pensando para climatizar isso, né? Você já começa a ter um alinhamento muito maior com o RTQ, você já tem uma bandeira aí de sinalização para uma convergência entre os diversos critérios. É mais ou menos, então, a filosofia do que a gente está pensando. E é o que está proposto. Vale muito a pena o pessoal dar uma olhada no site que a Letícia mandou, que está aqui mais uma vez para quem quiser anotar. Bom, mas pensando no que a gente tem hoje, tá certo? Como é que está funcionando o zoneamento e o que a gente tem de referência para clima na avaliação de hoje das zonas bioclimáticas? Se você olhar o texto da NBR hoje, você tem uma referência a usar um anexo A, os dados climáticos de um anexo, que está no próprio texto da norma, que fala, então, de dias de temperaturas de referência para algumas cidades do país, tá certo? Que eu plotei aí no mapa para a gente ver essas cidades, a distribuição dessas cidades que a gente tem no país. Evidentemente, você não tem ali todas as cidades do país, e você não teria como colocar todo esse texto de uma forma coerente ali. O problema dessa classificação é que, na falta de dados, você deveria utilizar os dados climáticos de uma cidade próxima na mesma zona bioclimática. E ele indica que, caso você não tenha isso, ou se você não tenha os dados disponíveis ali, então recomendaria-se evitar esse método de simulação computacional. Certo? É uma questão que, no momento, foi estabelecido e que dava um norte para que você não tivesse cada um usando os dados climáticos que bem lhe quisessem, tá certo? Porque, como a gente estava falando, se você usar dados diferentes para uma simulação ou outra, você cai em divergências absurdas. Uma pessoa que use um dado climático de um lugar ou
de uma base de dados que coletou em uma estação ou outra, vai levar a referências completamente diferentes, e isso vai ter uma insegurança muito grande. Então, o problema é que ali estão referências que não são suficientes. Se a gente observar, como é que a gente faz uma análise de uma cidade, vamos pensar uma cidade como Maringá, que vocês estão estruturados aí, aonde que ela vai estar, como que eu vou usar, o que que eu vou fazer, aonde que, se ela está nessa região, ela já está numa região de fronteira, de zoneamento, o que que eu uso, o que que eu não uso. Graças a essa divergência aí, já teve uma nota técnica que diferenciou que a zona bioclimática de Maringá estava sendo classificada de uma forma no primeiro momento, mas que deveria ser diferente depois. Mas tudo bem, ela está na ZB3. Se eu vou usar a zona bioclimática 3, o que eu tenho de mais próximo aí, a referência seria São Paulo. Então eu vou ter um clima de Maringá pensado com a descrição do clima que está falado lá em São Paulo. Tudo bem, dá para fazer. É distante, mas é coerente, tudo bem. Agora, você tem zona bioclimática 2 e zona bioclimática 5 que não tem dados climáticos. E aí? A zona bioclimática 2 e a zona bioclimática 5 não podem ser usados, então, a simulação? Vejam que é uma inconsistência que gera um problema muito sério. É um problema de insegurança jurídica muito complicada. Você vai discutir isso e que vai ter uma discussão que o juiz pode entender de uma forma, um especialista pode entender de outra. E isso é um problema muito grave. O SINAT, que é um Sistema Nacional de Avaliação Técnica, que está dentro do PBQPH, que era do Ministério das Cidades, agora está no Desenvolvimento Regional. Bom, é um órgão que vincula ao desenvolvimento de técnicas da construção, que vai te dar algum aval, estabeleceu algumas referências para isso e deu alguns critérios para aplicação de dados climáticos. Mas vejam que isso já está fora do texto normativo. E é um problema sério esse tipo de coisa. Tá? Mas tudo bem. Com isso, a gente se capacitou a fazer no Brasil todo uma avaliação que nos permita varrer aí o país com diversos climas e com diversas referências. Agora, nós temos 20 e poucas cidades nesse mapa, 26, com as duas aí vão para 28, enquanto que o Brasil, nós temos 5.570 municípios. E se você pegar regiões aqui gigantes, que você não tem uma referência próxima, que você vai ficar, então, muito longe de ter uma avaliação do que é um clima avaliado ali perto. Então, é um problema, novamente, complicado, porque um avaliador pode usar aquelas referências do SINAT, mas outro pode considerar uma avaliação de uma outra base de dados. É muito maluco a gente ter, então, essa divergência, em que um cara orienta para pegar uma coisa e outro orienta para outro. É uma divergência que pode levar a muita discussão jurídica. E veja, o Brasil passa por uma época em que a judicialização é muito comum. Antigamente não se tinha uma discussão tão comum de você levar uma construtora para briga jurídica, uma pessoa não tinha preguiça ou não tinha cacife para entrar. Hoje em dia isso está acontecendo com grande frequência. Tem
escritórios e escritórios que se especializaram em checar se a construção está sendo feita conforme laudo e conforme norma estabelecida. Então, o prédio é entregue e no dia seguinte tem alguém lá para oferecer para o condomínio uma checagem. Olha, eu vou verificar se está dentro da norma. Se não tiver, eu ganho parte do que a construtora vai ter que pagar de indenização. E é uma área que muitas construtoras não estavam preparadas, certo? E teve, então, uma capacidade de entrada muito grande. E é uma área que a gente, como orientador disso, como professores, como pesquisadores, como técnicos da área, temos que nos orientar e que ajudar a construir. Como que a gente se baseia juridicamente? A norma tem um impacto muito grande nisso. Tem um desenvolvimento muito significativo nisso. Nessa nova versão de 2020, a gente tem uma referência que foi construída aí, que é muito importante nessa área, certo? A gente tem uma proposta que está sendo vinculada aí à norma, está sendo publicado juntamente, então, uma base de dados de referência. Aquela base de dados que foi criada lá em 2012, em referência do NIMET, sofreu uma série de correções que a equipe do LABE, que a equipe lá do Drew Crowley fez, que ajudou, então, a corrigir alguns dados climáticos, porque nem todos os dados das bases de dados são medidos. A gente não tem dados para um monte de variável climática. Um arquivo climático tem dezenas de informações. Não dá para a gente medir, a gente não tem dados medidos de todas elas. Muitas delas são calculados. E nesse cálculo existe discussão de o melhor método a se fazer, as correções que teriam que ser feitas. Então, tiveram que sofrer correções em diversos pontos. Outros tinham correções que foram acontecendo pela própria avaliação do INMET, como o caso de Maringá que eu mencionei. Então, sofreram correções e esses dados, então, agora vão ser disponibilizados em conjunto com a norma. A gente tem, então, um grupo de dados muito maior. São mais de 400 cidades, então é que vão estar contando, então, para a gente como que é a distribuição de dados, como que a gente pode aproximar mais da realidade. E a norma estabelece que, se você não tiver, você deve, então, procurar o mais próximo. Se a gente fizer esse exercício de entender essa procura, a gente pode já classificar alguma coisa. A norma estabelece agora, por exemplo, que, como eu mencionei, para os limites de temperatura, das faixas de temperatura aceitáveis dentro de uma simulação ou outra, depende da temperatura média da cidade. E se a gente fizer, então, para essas cidades que a gente tem nos arquivos climáticos, a gente já começa a ter um mapeamento desse critério. Como a gente tem o estabelecimento de que as cidades que não têm isso, que não têm essa base de dados, têm que ser avaliadas por proximidade, a gente pode extrapolar para as diversas cidades. Esse mapa não está preciso ainda, que ainda existe uma correção que a gente tem que fazer em relação à altitude, certo? Tem algumas cidades que têm divergência de altitude muito grande, tá? Se você pensar Santos, por exemplo, para São Paulo, você não pode extrapolar, porque a base de dados você tem uma diferença muito significativa em poucos metros. Você tem uma diferença de altitude muito grande que vai dar um impacto muito grande no clima. Mas então, você vai ter alguma coisa semelhante, só que ainda precisa ser corrigido. A gente está trabalhando nessa correção. Mas se a gente, então, mapear com base nisso, a gente vai chegar a alguma coisa com essa cara, certo? E é basicamente essa
análise, esse tipo de análise que a gente está fazendo hoje e que a gente espera da continuidade e que a gente imagina que vá constar dos próximos passos aí para o zoneamento. O zoneamento está pensado ter um start aí no ano que vem, se tudo fluir bem. A gente pensa, a discussão, a promessa, vamos dizer assim, é que no próximo ano a gente dê o start nessa revisão e que com isso, então, esse tipo de análise possa ser aplicada, tendo em vista já, então, que o clima é que vai ser pensado, né, e a gente pode definir, então, critérios para cada referência que nos interessar. Bom, basicamente é isso, gente. Eu agradeço muito aí a dedicação, ao tempo, a chance de bater esse papo com vocês e ficamos à disposição.